Olá, é quaresma. Na quaresma nós somos chamados a viver o jejum, a abstinência. É também um tempo importante em que, a propósito da Irmã Zélia, vocês, nós, alguns de nós, estamos entrando a fazer parte desse grupo do jejum. Então, hoje eu vim falar com vocês sobre o jejum. Meu nome é Padre Fernando, sou sacerdote da Copiosa Redenção e vim falar sobre o jejum. A quaresma é já um tempo forte na vida de todo bom cristão católico, em que nós somos chamados ao jejum e à penitência, à abstinência, à oração. Durante o ano nós somos chamados também a essa prática, mas de maneira especial, além do jejum eclesiástico. E o que seria o jejum eclesiástico? Uma pequena explicação. É o jejum feito na sexta-feira e a abstinência feita também na quarta-feira, em que a gente, segundo diz o direito canônico, e portanto quem define isso é a igreja e o legislador, é chamado a uma abstinência, a um jejum eclesiástico e a uma obra de caridade, né? Então, jejum normalmente é de carne, né? Não é de carne vermelha, como se costuma dizer, é de carne vermelha. É de carne, é isso que está escrito lá, e a carne vem definida pelo direito canônico, né? Veja, antes desta versão do direito canônico, até os anos 80, na quaresma, a abstinência era praticamente uma proposta para a quaresma inteira, tá? Bem, hoje não é mais assim, a gente pode fazer a substituição, se a gente não pode fazer uma abstinência específica, ou se o médico nos proíbe por causa de uma gravidez, uma anemia, sei lá, assim, evidentemente já você pode fazer uma substituição por uma outra coisa. Abster-se de outra coisa, um sacrifício, claro que evidentemente seja maior daquilo que você já faz, então eu vou fazer uma oração a mais, tá? Mas não aquela oração que você já fazia, isso não conta, tá bem? Contudo, existem experiências e práticas de jejum, e a Irmã Zélia é campeã em conhecer quase todas elas, praticamente, né? Que nos ajudam no progresso da vida espiritual. Então, junto com aquela que é a proposta da igreja, o jejum eclesiástico, existem também as propostas de jejum que também vêm para ajudar no progresso da vida espiritual. Vamos considerar assim, para o progresso da vida espiritual, tá bem? O que seria o progresso da vida espiritual? Nós, homens e mulheres, quando entramos num caminho de fé, entramos num caminho em que nós tomamos consciência profunda de que a nossa vida não é apenas imanente, não é apenas essa vida vivida aqui, nessa linha histórica. A imanência tem a ver com isso, tem a ver com temporalidade, com finitude, com o período biológico da nossa vida, tá bom? Com as paixões, com as relações, tudo o que acontece aqui. A gente descobre também que temos uma vida transcendente, ou seja, nós somos abertos a uma realidade que não é só a relação comigo e com o outro, também é uma relação com outrem, né? Com aquilo que está além, tá bem? Além da minha finitude. O cristianismo, o catolicismo, então nos ensina que isto é a transcendência e que esta abertura para o outro vem da realidade trinitária de Deus. Bem, tomei consciência disso, fui descobrindo aos poucos o que é a revelação que o Filho nos trouxe, conheci que ele é o Filho e conheci melhor o Pai, ele me revelou também um terceiro, o Espírito Santo, e a partir dali eu comecei a me aproximar mais. Fui conhecendo a igreja, seu ensinamento, como é que ela me leva, como é que ela pode me levar a um caminho de santificação, um caminho de redenção, um caminho de salvação. E eu me proponho a viver esse caminho. Retilíneo, contínuo, acidentado, às vezes eu volto atrás em algumas coisas, às vezes desanimo, às vezes persevero menos, mas a igreja sempre nos chama a uma vivência sacramental, então pela Eucaristia que nos alimenta e nos dá força, pela confissão que cancela em nós o pecado e também é medicina para a raiz mais profunda daquele pecado, ajudando a vencê-lo. A gente busca também em todos os outros sacramentos a força necessária para bem viver esse caminho de redenção, esse progresso na vida espiritual. Nós buscamos na Sagrada Escritura o ensinamento, a direção correta, a revelação profunda daquilo que o Filho veio nos trazer.
de maneira contínua e descontinuada com o Antigo Testamento, enfim. A igreja, a partir da ressurreição e ascensão de Jesus, se estabelece nos seus ministros ordenados, na sucessão apostólica, no seu ensinamento, no seu magistério, e aí surge uma catequese, né? Essa catequese passa a nos conduzir. Nesse progresso de vida espiritual, isto passa a ser aquilo que ajuda a reger, a dirigir o rumo da minha vida, tá bem? Ótimo. Quero progredir na vida espiritual. A gente tem bons mestres, temos os sacerdotes, as suas homilias, as suas direções, homilias que às vezes... vamos ter que contar isso, né? Homilias que às vezes também não são tão boas, homilias que às vezes extrapolam, homilias que são encantadoras. A liturgia tem o seu jeito magistral de nos conduzir ao longo do ano, com os tempos fortes, com o tempo comum, com as solenidades que são apaixonantes, né? Frequentar o altar de Deus é, sem dúvida, um dos privilégios que a igreja nos dá. Mas quando eu desejo progredir na fé, também me deixo ensinar. Então aí a vida dos santos me ensina, meu diretor espiritual é preparado, é chamado, é conduzido pelo Espírito Santo a me conduzir. E a gente vê na vida dos santos, a gente vê na vida de muitos homens e mulheres, de místicos, ou seja, que tinham uma relação profunda com aquilo que nós chamamos de transcendente no início desse vídeo, tá? Nos ensina. Ali entra então o jejum. O jejum de Daniel, o jejum de Esther, vários modelos de jejum de caráter de progresso para a vida espiritual, tá bem? E o que o progresso para a vida espiritual nos ensina? E o jejum que vem proposto nos ensina? Nos ensina a vencer, primeiro, a nós mesmos e essa imanência, ou seja, dominar as paixões, os sentidos, a mim mesmo, uma disciplina que veja, não é ensinada só na vida espiritual, mas é ensinado também a quem pratica esporte, uma disciplina que é ensinada também a quem é militar, a quem busca objetivos muito claros, muito mais então deve ser para nós que nos propomos a um caminho de santificação, tá bem? Então, em primeiro lugar, ajuda a vencer aquilo que, no meu comodismo e na minha desatenção, pode começar a me dominar e a me vencer. As minhas paixões, os meus desejos, os meus anseios, aquilo que é próprio da minha corporalidade, e aqui eu não estou dizendo de coisas más, tá bem? Nós nos habituamos, criamos rotinas, né? Então a alimentação também, às vezes se eu não como exatamente aquilo que eu queria comer no café da manhã, no almoço, na janta, no momento que eu saio, parece que o meu corpo cobra de mim, porque eu me habituei a comer daquele jeito. Os jejuns ensinam que a gente não pode ser dominado, aliás, por esse tipo de condicionamento, de conformação, tá bem? Então, em primeiro lugar, aprender a vencer a si mesmo. Aprendendo isso, a gente também ganha forças que são de caráter profundamente espiritual, não é? Além daquele disciplinar e físico, nos ajuda sim, ajuda muito a também vencer aquelas paixões mais fortes que também aparecem, chamadas tentações, tá? Então, aprendo a dominar a minha língua, a dominar o meu pensamento, a dominar o meu olhar, a refinar também o meu combate espiritual, porque às vezes a gente descobre qual é o nosso pecado capital e a gente é capaz de vencer aquele maior, mas descobre também que existem pequenas nuances nisso que nós deixamos de lado e aquilo nos derruba, aquilo acaba nos dominando. Então a vida espiritual aprende a refinar, aprende a ser refinada. O jejum ajuda muito nisso. O jejum, evidentemente, acompanhado pela obediência. Então, eu digo assim que o jejum ele tem 3 características profundas, mais do que aquela natureza mesma, né? Por exemplo, a irmã fez, enquanto estava aqui conosco na Itália, nesses dias, o jejum de Esther. Ela ficou... Espero que eu não esteja errando o nome do jejum, às vezes eu crio confusão. Ela ficou 3 dias apenas com a água benta, exorcizada. Enfim, é difícil, claro que é. Mas ajuda, você tem o sacrifício, a penitência, você oferece isso, então existe uma intenção espiritual por você, por alguém, por uma realidade, não é? Por intercessão, tá bom?
Mas existe também a oração que vem acompanhando isso. Muita oração. É necessário, não tem como desligar, não é certo desligar a oração do jejum, tá? E o que te faz vencer, o que te faz alcançar as graças necessárias seriam a fidelidade, tá? Que então vem pela constância, a fidelidade, a constância. Às vezes não são as coisas muito extraordinárias, mas é a constância, a observação fiel daquele propósito que você fez a longo prazo, tá bem? Então, a fidelidade, Padre, mas e se aconteceu que por um desleixo, por exemplo, no jejum de Daniel, existem as coisas específicas que vêm retiradas, eu às vezes sou muito distraído, eu seria um que cairia facilmente, então preciso ter sempre alguém que está me acompanhando, orientando, dizendo, ei, padre, presta atenção. Porque eu, ainda mais no jejum de Daniel, que você tem que ser meio quase que formado em nutrição aí, né, para saber o que fazer, tanto que eu sei que a irmã já deu a formação sobre isso, fico tranquilo com relação a isso, não vou ocupar isso no meu vídeo. Mas sem querer eu comi algo que não deveria ter comido, um macarrão, sei lá. E o que eu faço, padre? Bom, retoma o seu processo, o teu propósito, né? Se você sente que isso te levou junto com uma manipulação, teve um pecado também da consciência, não é que você meio que caiu sem querer, você sabia, você fez vista grossa, vai, confessa, enfim, e retoma o seu propósito, tá? O propósito, a fidelidade, a perseverança é importante, isso que eu queria te dizer. Mas a oração também, a oração continuada, a oração, a gente tem esse tempo forte, até com perseguições do mal, não é? Contra o Frei Gilson, por exemplo, a minha irmã, por exemplo, eu sei que está fazendo a Kelly Patrícia. Eu aqui da Itália faço com o Frei Gilson, mas a penitência das 4 da manhã eu não tenho, porque eu até acordei às 4 da manhã, mas ele não estava lá. A gente tem mais de 4 horas de fuso horário, então eu rezo com ele praticamente no café da manhã já, né? Mas tem a fidelidade, a perseverança. Mesmo que eu não esteja acordando às 4 da manhã, eu tenho a perseverança dos 40 dias, que já é difícil. Imagina acordando de madrugada, não é mesmo? Ok. Te digo isso, porque o jejum é fonte de muita graça. Padre, eu não sei como vencer essa batalha espiritual para minha família, jejum. Oração, obediência, fidelidade à igreja, leitura da palavra, mas jejum. Padre, eu não sei como alcançar tal graça. Primeiro, jejum, oração e aprender a ouvir a voz de Deus. Se aquela graça realmente é para você ou não vai te fazer perder o teu caminho de salvação, aquele progresso na vida espiritual de qual a gente falou no início, tá bem? Enfim, para isso sempre é bom ter alguém mais experiente na vida espiritual que nos oriente. Um diretor espiritual é o extraordinário, mas acompanhar, estudar com bons padres, teólogos, irmãs, leigos, mas que sempre estejam em conformidade com a sã doutrina da Igreja Católica. Faça o jejum. Depois, dê o seu testemunho, conte como foi, tá bem? Deus abençoe você. Sei que já começamos. Vamos com perseverança, vamos com fidelidade. Eu escreveria um papel bem grande em vermelho com o que posso e em azul com o que não posso. Colo lá no refeitório do convento para lembrar, porque eu sou distraído. Por exemplo, o café no jejum de Daniel não é possível. Algumas pessoas não conseguem fazer por causa daqueles alimentos. E daí vai trabalhar, várias coisas ficam com dor de cabeça. Então você também pode pedir uma dispensa, né? Para poder colocar o café. Não faz parte do jejum de Daniel, mas muitas pessoas acabam fazendo, porque acabam não conseguindo durante o dia trabalhar e tudo mais. Então, depois você consegue ir tirando o café para outros jejuns, mas se por acaso você ainda não consegue no início, a igreja também nos dá essa sabedoria de que, como maestra, ela vai nos ensinando a progredir, a vencer, a dar passos, tá bem? Deus te abençoe, força e coragem, e é isso aí. Rezem também por mim, esse tempo de missão meu aqui na Itália. Estou para começar um projeto bem legal no YouTube. Não comecei ainda porque a vida aqui é muito corrida, mas que está para começar em companheiro aí com o Everton, né? Vou ter a irmã Zélia para me ajudar a dar um up também. Então, é isso aí. Você vai me achar lá daqui umas semanas. Um abraço forte, Deus te abençoe nos teus propósitos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.